Oi, gente, bem-vindos ao primeiro quadro Tudo Sobre. Meu nome é Carolina Rebaisen e eu serei host do novo podcast da Houseway. Eu tô aqui com a Luciana Polini. A Luciana, ela é nutricionista formada pela USP, pós-graduada em nutrição esportiva, pós-graduada em nutrição clínica e funcional e também é corredora, ultramaratonista e ciclista. E hoje nós falaremos sobre o tal do rei dos minerais. Queria entender, primeiro de tudo, quem que é o rei dos minerais? Vamos falar então hoje sobre o magnésio. O magnésio é um mineral que é tido como rei dos minerais pela sua importância, né? Antes nós falávamos que ele participava de mais de 300 reações no nosso corpo. Hoje nós já falamos que a participação do magnésio como um cofator de reações em várias reações químicas, mais de 900 reações dentro do nosso corpo. Então, por isso hoje ele é tido como o rei dos minerais. Bom, então para começar eu queria entender um pouco melhor como que o magnésio de fato impacta na nossa saúde e como que ele age, como que a gente pode talvez sentir que existe uma deficiência. Então, o magnésio, para a gente começar a falar um pouco com relação às ações dele, ele participa assim, desde geração de energia. E falando em geração de energia, é da base mesmo. Ele participa da produção de ATP. O ATP, a gente costuma dizer que é a nossa moeda energética. Tá? Então, tudo para acontecer no nosso corpo, a gente precisa de ATP. E então, desde aí a gente já entende realmente a importância, né, do magnésio. O magnésio ele está no nosso corpo, 60% do magnésio que nós temos no nosso corpo está nos nossos ossos. Esse é o nosso maior reservatório de magnésio dentro do nosso corpo. Então, todo o metabolismo ósseo, densidade mineral, toda a relação que tem com osteopenia, osteoporose. Então, quem tem, né, esses quadros tem uma questão que o magnésio vai ter um papel muito importante. O magnésio ele faz parte do metabolismo da glicose, da insulina. Então, além da questão do ATP, que é a energia, mas a glicose, né, que é também nossa metabolismo energético, insulina. Então, para quem é diabético, Diabético, sim. né, o diabético ele tem uma necessidade enorme de magnésio. Então, o metabolismo, todo o nosso sistema nervoso central, o magnésio ele age em várias reações de produção de neurotransmissores, então serotonina, dopamina, melatonina. Então, o magnésio, para quem tem dificuldade de insônia, problemas com sono, todo o metabolismo da melatonina, o magnésio é cofator. Então, são várias as ações que ele tem dentro do nosso organismo. E eu estive vendo como a população brasileira, em específico, Sim. tem muita deficiência em magnésio, né? Um número realmente muito alto. E existe algum motivo que explique a alimentação? São hábitos? Nós, brasileiros, nós temos quase que 80% da população tem algum nível de deficiência de magnésio, desde leve, moderada a alta. Por quê? Porque principalmente, é lógico que por conta também, né, de toda, quanto mais ultraprocessada for a alimentação, rica em alimentos ultraprocessados, né, pobre em alimentos vegetais, essa deficiência vai ocorrer com maior frequência. Mas o nosso solo, por si só, o solo brasileiro é pobre nesse mineral. Então, mesmo consumindo alimentos fontes, como os vegetais verdes escuros, né, os alimentos integrais, que são fontes de magnésio, mas mesmo assim eles não trazem na sua composição essa quantidade desse nutriente adequado por conta do solo ser pobre. Mas tem algum tipo de solo específico de algum país que tem mais magnésio? Por que, que o solo brasileiro é pobre? Porque o magnésio ele é mais presente em solos vulcânicos.
E nós, brasileiros, não temos vulcões, graças a Deus. Graças a Então, Deus. o nosso solo é pobre por isso. Bom, então você falou um pouco já sobre a necessidade de quem tem diabetes, mas assim, falando, sabendo, né, que a população em geral tem a deficiência de magnésio, quais são os sintomas? Como que alguém pode saber que talvez tenha uma falta de magnésio? Olha, são vários os sinais e sintomas que estão relacionados com a deficiência de magnésio. Primeiro, falando nessa parte energética, então, fadiga, né, esse cansaço crônico que acomete muitas pessoas, né, está muito relacionado com deficiência de magnésio. A própria questão da osteoporose, osteopenia, resistência à insulina, enxaqueca, né? As mulheres têm uma questão com relação a sinais muito relacionados com a deficiência de magnésio, enxaqueca, TPM, toda a desregulação de humor com relação à parte hormonal feminina está muito relacionado com deficiência de magnésio. O câimbras, a parte muscular, né, uma coisa que eu também acho que vale colocar, a importância do magnésio para toda a saúde muscular. A participação do magnésio, tanto com relação a ganho de massa muscular, recuperação muscular, o músculo é uma das partes do nosso corpo, aí de 30% do magnésio que nós temos no nosso corpo, 30% a 40% nós encontramos, ele está armazenado na nossa massa muscular, tecidos relacionados à parte muscular, coração, saúde cardiovascular. O magnésio é um mineral do coração. E desculpa te cortar, mas é verdade que o magnésio ele é o quarto elemento mais presente no corpo humano? Sim, exatamente isso. O magnésio é o quarto elemento mais presente no corpo humano, começando pelos ossos, em segundo lugar pela parte muscular, tecidos, órgãos, e em 2% só ele vai estar livre no nosso plasma sanguíneo. E isso é uma questão também que, com relação à parte de deficiência, a gente conseguir detectar isso clinicamente, se faz o exame sanguíneo, a gente consegue dosar o magnésio através de exame sanguíneo, mas não é a melhor forma da gente conseguir detectar uma deficiência. O magnésio, hoje a gente tem atualmente de que pelo menos ele esteja próximo de 2 miligramas de magnésio por decilitro. Mas, por exemplo, a gente tem estudos com relação a praticantes de esporte, quando o esporte é intenso. Então, vamos pegar praticantes que passaram por momentos aí de esportes extenuantes. O que acontece? O magnésio ele sai da musculatura para equilibrar, para gerar uma homeostasia no sangue. E isso, muitas vezes, a gente pode, através do exame sanguíneo, detectar que ele até está alto, mas a gente está sem reserva nenhuma. Então, essa questão de avaliar realmente como está o magnésio no nosso corpo como um todo, considerando que o magnésio no sangue vai ter 2% só, não é a melhor forma. E outras formas de detecção de magnésio, de dosagem de magnésio no nosso corpo, acaba sendo inviável para a grande maioria das pessoas. A gente tem estudos aí com infusões, mas isso não é viável para a grande população. E é por isso que é muito mais fácil a gente, através, sim, é lógico que se a gente detectar no exame sanguíneo que ele já está a 1,8 miligramas no sangue, é lógico que já temos aí uma deficiência. Mas a gente linkar com os sinais e os sintomas. Então, enxaqueca, falta de disposição, insônia, a parte de sono é muito importante, o magnésio. Toda a parte do sistema nervoso central, relacionada à depressão, né? A depressão está muito relacionada também. Todos os transtornos de humor, ansiedade, nervosismo,
Então, dificuldade de concentração, todos esses sinais também estão relacionados com deficiência de magnésio. Com relação à saúde cardiovascular, arritmias. Por quê? Porque o magnésio ele é um mineral que está muito relacionado com relaxamento, né? Então, no nosso músculo, ele tem uma ação muito importante, o músculo cardíaco também, né, está relacionado a isso, tanto o músculo cardíaco como todo o nosso músculo esquelético, é o relaxamento. E ele atua, né, nesse equilíbrio aí de concentração e relaxamento, na bomba de sódio e potássio que acontece. Então, se você tem deficiência de magnésio, você tem uma menor capacidade de relaxar a musculatura. E com isso, tá relacionado, sim, a arritmias. E na parte muscular, câimbras, espasmos musculares, né? Então, e é muito comum no esporte, né? Quem tem cãibra com frequência, ter a ideia de que é muito mais uma deficiência de potássio, né? Um mineral que também está muito relacionado com o metabolismo muscular, contração. Come banana. Mas é muito, muito mais difícil as pessoas terem deficiência de potássio. Muito difícil. Agora, de magnésio, não. E, às vezes, quando nós suplementamos o magnésio, esse equilíbrio mineral relacionado à saúde muscular acontece e a cãibra cessa, né? Esses episódios de espasmos musculares e cãibras são resolvidos por conta disso, por conta do magnésio, por conta dessa deficiência. Bom, e já que você falou então sobre essa ação de relaxamento, existe algum momento ideal de consumir magnésio? Então, o magnésio ele tem ações tão importantes, né? Que ele tanto tem uma ação. Eu gosto muito de utilizar o magnésio como suplementação de manhã, porque ele tem uma ação de melhorar a energia para o dia todo, porque ele tem ação em todo o metabolismo energético, e uma dose à noite, Entendi. porque ele tem ação relaxante. Então, para equilibrar sono, para equilibrar essa parte mental, o magnésio é um mineral que, assim como nós consumimos através da alimentação, todos esses tipos de nutrientes, o que é o ideal? Que a gente consuma junto com uma refeição, ele vai ser melhor absorvido. Entendi. Então, não tem necessidade de tomar de estômago vazio, uma suplementação. Essa, na verdade, seria a minha próxima pergunta, se existe algum alimento a ser evitado que possa, de fato, atrapalhar a absorção, ou o contrário, se existe algum alimento que pode ajudar a absorver melhor, como... Não é um alimento, a gente não considera um alimento, né? Mas bebida alcoólica depleta muito magnésio no nosso corpo, assim como o tabagismo, né? Então, esse tipo de... Não é um alimento, mas a bebida alcoólica, que é consumida, ela atrapalha muito. Então não pode com o vinho da noite, com a tacinha, melhor não. Vai atrapalhar. Uma outra bebida é o café. O café, ele atrapalha a absorção de muitos minerais e do magnésio também. Agora, com relação a nutrientes que potencializam a ação do magnésio, existem alguns, por exemplo, o B6. O B6 é uma vitamina que a gente encontra, né, em também cereais integrais, nas carnes, frutas, em vários alimentos. Pera, por exemplo, né, que é a fonte de B6, são alimentos e fontes de B6. A B6 ela tem uma ação bem interessante com o magnésio para potencializar a absorção. E existe alguma diferença de ação do magnésio para homem e mulher? Diferença de ação, não necessariamente, mas nós temos, por exemplo, mulheres pós-menopausa. Hoje a gente tem um dado de que 84% das mulheres nessa fase de vida têm deficiência de magnésio. Então, como eu comentei, TPM, as mulheres que estão na fase fértil, né? Então, todo o ciclo menstrual, a oscilação hormonal que acontece durante o ciclo menstrual e que está relacionado também, né, com a TPM, o magnésio ele ajuda muito nesse equilíbrio.
Então, todos os sintomas de TPM, eles podem ser atenuados com o consumo adequado de magnésio, né? Então, é mais nesse sentido. A mulher, ela sofre mais, aparentemente, principalmente relacionada à parte hormonal, com a questão da deficiência de magnésio, né? Com relação aí, é claro, a gente pode associar a mulher pós-menopausa, ela tem mais risco de doenças cardíacas, né? Então, o magnésio, como eu falei, sendo um mineral que está muito relacionado à saúde, né, e cardiovascular, não só arritmia, mas controle de pressão arterial, né? Então, todas essas questões que estão, né, relacionadas aí à mulher, o magnésio vai ter um efeito muito importante, uma ação muito importante. Interessante. Agora, para o homem, o magnésio ele também atua principalmente no metabolismo da testosterona, né? Então, Palavrinha mágica para os homens é falar de testosterona. sim, nesse sentido, sim. Né? Então, é lógico, né? É como eu falei, o magnésio né, ele participa de mais de 900 reações, né? Ele está aí como cofator. Então, nessa questão hormonal também mais relacionada ao homem, relacionada à testosterona e também doenças cardiovasculares, né? Lógico, mas parte óssea, mas assim, mais mulheres sofrem, por exemplo, com uma osteopenia, osteoporose do que homens, a gente tem esse número, né? Então, pensando em toda a ação do magnésio, eu acho que ainda a questão da deficiência do magnésio para a mulher é mais perceptível aí. Então, mulherada precisa se cuidar. E falando um pouco, bom, a gente vê no mercado, existe uma infinidade de tipos de magnésio, né? Eu Sim. acho que até gera uma dúvida, porque você vê produtos que têm um tipo, dois tipos, três tipos de magnésio. Queria entender um pouquinho o que são esses As tipos, né? formas, né? Qual talvez, se existe uma forma, uma fórmula talvez melhor. Vamos começar falando do magnésio malato, por exemplo, né? Dentro dessa forma de magnésio, o magnésio malato ele está ligado ao ácido málico. O ácido málico a gente encontra em alimentos, né? Mas é uma forma orgânica do magnésio. Ele tem uma biodisponibilidade, uma absorção muito boa. E a ação do magnésio malato ele está muito mais relacionada à parte cardíaca, então, e para a parte muscular. Então, pensando em praticantes de, né, esportistas, atletas, toda a saúde muscular, então recuperação muscular, tudo que envolve performance mesmo, esse tipo de magnésio vai ter uma ação mais direcionada. Tanto saúde cardiovascular, quanto a parte muscular e a parte energética, a parte de geração de energia para todo o nosso corpo. Então, esse magnésio está muito relacionado com o metabolismo energético, proteico, muscular e cardíaco. E depois a gente pode falar do magnésio taurato. O magnésio taurato ele está ligado à taurina. A taurina ela é um aminoácido muito importante e que ela tem uma ação muito mais com o sistema nervoso central. Então, é uma forma de magnésio que vai ter uma ação, ele também é orgânico, ele também tem uma biodisponibilidade muito interessante, uma absorção muito boa, e esse magnésio ele vai ter uma ação muito relacionada a equilíbrio de sono, a parte mental, ansiedade, depressão. Por quê? Porque a taurina, para que suplementos tenham ação no nosso sistema nervoso, ele precisa ter a capacidade de entrar na barreira hematoencefálica. O nosso cérebro ele tem essa barreira, né? Senão tudo passaria e a gente ia ter um grande problema com isso. Nem tudo passa pela barreira hematoencefálica, né? E a taurina, ela tem essa ação. Alguns aminoácidos têm essa ação, a taurina é um deles. E a taurina, né, ligada ao magnésio, então o magnésio taurato, ele está ligado à taurina, ela consegue carregar Então esse serve como um magnésio, um transportador. transportador. Exatamente.
Um outro que também tem essa mesma ação é o treonato, que está ligado à treonina, que também é um outro aminoácido, e que tem uma ação muito relacionada à parte nervosa, à parte, né, mental, sistema nervoso central, formação de neurotransmissores. E uma outra questão é dores. Quem sofre de, por exemplo, fibromialgia, dores, né, de um modo geral, no corpo todo, se beneficia muito com o magnésio taurina, taurato. E o treonato também. Então, são dois tipos, duas formas de magnésio que têm uma ação muito mais de sistema nervoso central, sistema nervoso como um todo, né? E todas as ações que estão relacionadas a isso, tanto emocional quanto relacionada a estímulo nervoso mesmo, movimento, né? Tremores, tudo isso está muito relacionado a esse tipo de magnésio que vai ter uma ação benéfica. Uma outra forma de magnésio também, né? O magnésio bisglicinato. O magnésio bisglicinato ele também é uma forma orgânica, tem uma absorção excelente também. Ele tem uma ação que é tanto em sistema nervoso e principalmente de saúde óssea, né? Então, o bisglicinato ele vai mais para a parte de metabolismo ósseo e também digestivo, né? Quem sofre com azias, né? Até intestino, funcionamento do intestino, magnésio é fundamental. O bisglicinato ele tem uma ação muito importante nesse sentido. Outras duas formas que têm uma ação muito importante para saúde digestiva, para quem é obstipado, né, principalmente, que tem uma ação mais laxante, é o óxido de magnésio e o cloreto de magnésio, que são formas inorgânicas. E eles têm até uma absorção um pouco menor, mas a ação deles para saúde de sistema digestivo, eles têm uma ação muito direta. E cloreto de magnésio também tem uma ação muito para metabolismo da insulina. Então, para os diabéticos, né, o cloreto de magnésio ele tem uma ação interessante. Então, cada forma de magnésio, todos os magnésios são benéficos, mas como muitas vezes a deficiência, né, e os sinais não são só ou só uma depressão ou só uma ansiedade, mas enfim, o magnésio, como ele tem ações em várias partes do nosso metabolismo, é muito interessante ter essa combinação de formas de magnésio, porque como cada um tem uma ação em determinado sistema, se você tem uma suplementação combinada, isso acaba sendo um benefício melhor, né? Tendo um benefício maior para quem está suplementando. Bom, e aproveitando, né, acho que é importante falar que a gente está aqui com o novo lançamento da Houseway, que ele é o 5 Meg, e eu acho que vale, né, você explicar um pouquinho quais são esses diferenciais, né? Você falou um pouco sobre os produtos do mercado, por que que o 5 Meg, então, ele é uma boa escolha, por que que ele se destaca, o que que tem nele que faz diferença? Queria que Sim. você falasse um pouco. Então, a Houseway, né, no desenvolvimento desses 5 magnésios, então são 5 formas de magnésio. E pensando em todas as formas de magnésio mais importantes de suplementar, a Houseway desenvolveu o 5-Mag. O 5-Mag, ele une os 5 magnésios mais importantes dentro da suplementação. O magnésio bisglicinato, o magnésio malato, o taurato, o cloreto de magnésio, o óxido de magnésio e a treonina e a vitamina B6, que têm ações para aumentar ainda mais a absorção e a biodisponibilidade do magnésio, tornando o 5-Mag um suplemento totalmente completo para a sua suplementação e para a sua saúde. Bom, então estamos chegando no final
E eu acho que a gente acabou falando sobre bastante coisa, explicou sobre o magnésio, para quem, mas eu queria entender se existe alguma contraindicação e se tem alguém que não é indicado tomar. O magnésio é um nutriente, né? Ele não eu acho é importante colocar isso. Nós encontramos o magnésio na alimentação, mas nessa dosagem que vem na House Whey de 350 miligramas, nós temos como recomendação diária de magnésio de 320 a 420 miligramas por dia. A dosagem de 350 miligramas do 5-MAG ainda está dividindo em 2 cápsulas, né? Então, não tem nenhuma contraindicação, muito pelo contrário. Queria agradecer por essa super aula e acho que dificilmente alguém não se identificou com alguma dessas queixas. E por isso a gente vai deixar um super presente, um cupom de desconto que a gente vai deixar aqui embaixo do vídeo, é 15 meg. Então aproveita, entra no site da Houseway e garante o seu magnésio. Temos uma linha completa de outros produtos. E mais uma vez, obrigada, Luciana. Acho que esse foi o primeiro de muitos episódios que faremos do Tudo Sobre. Temos muitos assuntos para falar. Estou sempre à disposição, foi muito bom. Obrigada. Obrigada, gente.